Saudação, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus. Eu saúdo a todos com a doce paz do nosso Senhor, do nosso Deus. Essa paz que transcende todo o entendimento, que guarda o nosso coração e os nossos sentimentos. Eu te agradeço por você estar doando um pouquinho do seu tempo para mim, me assistindo nesse vídeo. E que Deus fale grandiosamente com você, através dessa mensagem que será passada. E o texto que vai basear essa mensagem é o Salmo 128. É um salmo pequeno, apenas com 6 versículos, mas apesar da sua baixa estatura, eu tenho certeza de que Deus tem grandes lições para passar para nós. E eu convido você a acompanhar a leitura desse salmo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Meus queridos, esse salmo, como eu disse no começo, é um salmo pequeno, de apenas 6 versículos. E nós vemos que do 1º ao 6º contém promessas. Promessas de prosperidade, promessas de fertilidade, promessas de abundância. Deus aqui está prometendo que não vai faltar alimento na mesa do justo. Deus aqui está prometendo que não haverá estéril no meio do povo justo. Deus aqui está prometendo, inclusive, coisas do que está por vir. E também há uma promessa aqui de longevidade, que Deus fala: e verás os filhos dos teus filhos. Isso significa uma vida longa aqui nesta terra. Meus queridos, eu entendo que toda a palavra de Deus tem o objetivo de mostrar quem Ele é, de revelar para nós quem é o nosso Deus. O Salmo 19 diz que toda a natureza, que toda a criação, não está escrito realmente com essas palavras, exatamente com essas palavras, mas diz que toda a natureza, que toda a criação mostra quem Deus é. O Salmo 24 também diz algo parecido com isso, que do Senhor é a terra e sua plenitude, e as aves, os animais e tudo que nela há. A natureza, a coisa criada, revela o nosso Deus. A palavra, a Bíblia Sagrada, não poderia ser diferente. Ela também faz uma revelação da palavra do nosso Deus. E meditando neste salmo, eu senti a necessidade de repartir um pouco do muito que Deus falou comigo acerca dessa palavra. E eu cheguei à conclusão de quão rico o nosso Deus é, de quão maravilhoso e zeloso o nosso Deus é. Porque eu entendo também que quando nós resolvemos fazer alguma coisa, ou seja, tudo nesta terra, toda coisa que a gente quer fazer, que a gente quer conseguir, ela tem um objetivo. A gente cria uma expectativa acerca de tudo aquilo que a gente vai fazer nessa terra. Quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vai estudar, a gente tem aquela expectativa de que aquele estudo, que aquele conhecimento nos traga um retorno. Quando a gente entra num emprego, quando a gente começa numa função nova, a gente cria a expectativa de que vai ser bem remunerado naquele emprego, que nós sejamos valorizados pelo nosso trabalho, que a pessoa com a qual nós vamos trabalhar fique satisfeita com o nosso serviço. Quando a gente se une a uma outra pessoa, a gente também cria uma expectativa acerca desse relacionamento. A gente espera que esse relacionamento venha se converter em um casamento. Depois que a gente se casa, a gente espera fazer o nosso companheiro feliz. A gente também espera que dessa união venha filhos, e que esses filhos sejam prósperos, sejam de sucesso, sejam tementes a Deus. Ou seja, a gente cria expectativa em tudo que a gente faz nessa vida. E quando a gente resolve seguir a Deus, de uma certa forma também a gente cria expectativas em relação a Ele. E Deus sabe que a gente cria essas expectativas a respeito dele. E nesse salmo,
que nós lemos há poucos minutos, ele diz: as bem-aventuranças que seguirão aqueles que temem a Deus, que são tementes ao Senhor. Então Deus, há uma outra passagem da Bíblia Sagrada que diz que Deus honra aquele que serve a Ele. E não podia ser diferente, porque a Bíblia não contradiz a própria Bíblia. Ao contrário, a Bíblia ela é autossuficiente. Tem religiões por aí que se baseiam na filosofia e algumas outras ciências para, de uma certa forma, fundamentar, entre aspas, a sua verdade. A Bíblia Sagrada não. Quem vela pela palavra de Deus para que ela seja cumprida é o próprio Deus. Assim nos ensina o livro de Jeremias, que Deus vela para que a palavra dele seja cumprida. E diz também no livro de Isaías que a palavra de Deus, a partir do momento que ela sai com um propósito. Quando a palavra do Senhor é proferida, um propósito é proferido junto com ela. E a Bíblia diz que a palavra não volta vazia para Deus, que ela prospera no propósito para o qual ela foi enviada. Então, meu irmão, toda vez que você abre a palavra do Senhor, que você profere um versículo do Salmo 23, se você recita Ezequiel 37, que é aquela passagem que muito famosa entre nós, que é a do Vale de Ossos Secos, quando você se baseia numa dessas passagens para profetizar algo para a sua vida, para profetizar algo para um dos seus familiares, para profetizar algo para um colega seu, ou para que algo em sua vida venha a prosperar, segundo as promessas que o Senhor fez a nós através das suas palavras, você está lançando algo no mundo espiritual. E a Bíblia diz que essa palavra retorna para Deus, e retorna com prosperidade, ou seja, surtiu efeito. Quando você profetiza, meu irmão, usando a fé, lembrando que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza das coisas que não se veem. Quando você usa a sua fé, não importando o tamanho que ela tem. Porque diz o Evangelho, diz nos Evangelhos que mesmo que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover um monte. Um monte, nesse sentido, é um problema. Se você disser para esse problema, usando a palavra do Senhor, para ele se lançar no mar, esse problema será lançado ao mar. Possa ser que demore 5 minutos, 10 dias, 1 hora, 1 mês, 1 semestre, não importa quanto tempo. No tempo de Deus, conforme está escrito em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, vai acontecer. Então, meu querido irmão, essa mensagem, essa reflexão que o Senhor traz para você neste momento, te aconselha a você meditar na lei do Senhor, meditar de dia e de noite, a você temer a Deus, como nós lemos aqui nesse salmo, as bem-aventuranças daquele que teme ao Senhor. Lembrando que você pode passar por provações, porque o Senhor Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Um crente, quando vem para Deus, Deus não promete que nós teremos uma vida só de flores. Deus não promete isso na sua palavra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus diz: vem, nós vamos, chegamos a Ele como estamos. O Senhor nos ama como somos, mas Ele se recusa a nos deixar da mesma maneira. Ele nos transforma na renovação do nosso entendimento. E com essa renovação, a gente entende qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E todo aquele que anda segundo a boa vontade de Deus não tropeça. Sobre o tropeço, o Senhor promete que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Se você anda segundo a lei de Deus, se você anda segundo a vontade do Senhor na sua vida, ou seja, se você sujeita a sua vontade à vontade de Deus, o Senhor te recompensa por isso. Haverá momentos em que você vai temer, haverá momentos que às vezes a gente vai se comportar como Pedro, que pediu ao Senhor uma prova. Deus disse a ele: vem. Ele começou a andar por sobre o mar, só que houve um momento que ele desviou os olhos de Cristo e começou a olhar para a tempestade, para a força do vento, e ele afundou. Mas mesmo naquele momento em que ele teve pouca fé,
O Senhor Jesus foi misericordioso e foi até ele e deu o braço para tirá-lo da água. Com um outro filho de Deus, meu irmão, não é diferente. O Senhor pode fazer e vai fazer a mesma coisa por nós. Esses salmos, meus queridos, ele mostra a essência, a característica de um Deus zeloso, de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, como eu já falei aqui, que honra aquele que a ele serve. Deus é um Deus maravilhoso. E seja sempre exaltado o seu nome entre todas as nações, porque ele é digno de ser exaltado. Só o nosso Deus é digno de receber toda honra, toda glória e toda adoração. Glorifique ao Senhor meditando na lei dele. Glorifique ao Senhor lendo a palavra de Deus. Glorifique ao Senhor tomando posse de todas as promessas que tem aqui no Salmo. Você será feliz, você vai comer do trabalho das suas mãos. Fale isso na sua oração. Você, meu irmão, que está desempregado, fala isso na tua oração. Senhor, tu prometes na tua palavra que eu comerei do fruto do trabalho das minhas mãos. E aguarda, porque a porta de emprego há de se abrir. Não temas. Lembra que o Deus que você serve é o Todo-Poderoso. Isaías 51:13, ele diz que quem somos nós, filho do homem, para temer a fúria do assolador? Ele é o Deus que fez os céus. Ele é o Deus que agita o mar para que bramem as ondas. Ou seja, ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele pergunta nessa mesma passagem, onde está o furor do tirano? Ou seja, aquilo que é, aquilo que foi, já não há mais. Porque Deus já lhe promoveu o livramento. E lembra também que o Senhor nunca vai permitir que venha sobre você algo que seja maior que as suas forças. Deus não permite que venha sobre nós tentação ou prova que seja maior que as nossas forças. E quando estamos em tentação, e quando estamos em prova, a palavra do Senhor nos garante que Ele também mandará o livramento. E nessa consolação, e que você foi consolado, você vai consolar outros. Existe uma passagem na palavra do nosso Deus que afirma isso, que durante a nossa prova, nós recebemos consolação, para que com essa mesma consolação, nós podemos a outros consolar. É dando que se recebe. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você está passando por um problema agora, uma dificuldade, tenha paciência. Como o apóstolo Paulo diz, sedes pacientes na tribulação. Porque essa tribulação, ela vai gerar um fruto. E esse fruto vai ser para a eternidade. Amanhã ou depois, você pode ser levantado por Deus para socorrer outra pessoa que esteja na mesma situação, uma situação semelhante à tua. E você vai poder exortar essa pessoa. Você vai ter um testemunho, você vai ser um testemunho vivo do poder do Senhor, dos livramentos que Deus pode ordenar para o filho dele. Você vai poder exortar essa pessoa, falar com essa pessoa, chorar com essa pessoa, se alegrar com essa pessoa, no momento em que ela estiver em tribulação e na hora que ela receber a vitória. E você vai lembrar dessa palavra, de que um dia você foi consolado e com essa mesma consolação você consolou a outros. Meu querido, eu termino aqui essa reflexão, mas que Deus possa, através da palavra dele e com a ação do Espírito Santo, porque coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. O Espírito do homem conhece as coisas do homem, mas o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E que o Espírito Santo complete no seu coração, lance uma boa semente no bom terreno do seu coração, frutifique e se torne uma árvore forte, frondosa e frutífera, e que você possa abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.